Hoje a tarefa de conversar um pouquinho é nossa, né? E para conversarmos hoje, eu estava lendo um livro chamado Simplesmente Francisco. É um livro que fala são pedaços, momentos de Francisco de Assis. Aí, ao ler esse livro, tem uma passagem, uma história que acontece que foi bem interessante para a gente discutir aqui. Conta que, primeiro que Francisco, ele tinha uma forma de falar, que era uma forma simples, amorosa, muito diferente daquela época, dos sacerdotes da época, né? Que falavam com mais... com uma eloquência, vamos dizer assim, teórica, e Francisco não. Ele falava para o povo. Então, além de tudo, ele falava muito com o seu próprio coração. Então, era uma fala doce, uma fala compreensiva, vinha trazendo de novo, esse Jesus, né? Esse Jesus de amor, os seus ensinamentos, as suas passagens. E Francisco, ele andava pelas ruas, então, não só nas igrejas, né? Ele pregava por todos os cantos. Certa feita, após ele ter conversado com o povo, um homem o aguardou e disse que queria muito falar com ele. Um homem de semblante pesado, estava angustiado, agoniado. E Francisco disse para ele, né, meu irmão, fale, eu estou sentindo que você tem um peso. E ele disse, sim, eu sou um criminoso. Eu não tenho nem coragem de ir até os sacerdotes e me confessar, eu não tenho coragem de entrar na igreja, eu sou um criminoso. E aí ele fala que aos olhos do Pai todos somos seus filhos, independente daquilo que tenhamos feito. E aí Francisco ainda fala, mas eu errei muito, eu atentei contra a vida de uma pessoa. E aí Francisco diz a esse homem que quando a gente se arrepende, isso fica lá. O que importa é todos nós temos a oportunidade de um recomeço, de uma nova intenção, de um novo momento. E aí que esse homem, então, ele se abre dizendo que o que acontece? Ele tinha um irmão mais velho e os pais já estavam em uma idade já muito senil e o irmão estava enrolando esses pais para ele ficar com toda a herança, ou com quase toda a parte da herança, deixando esse irmão mais novo para trás. Esse irmão mais novo, com muita raiva, vendo que ele estava fazendo isso, não queria contar aos pais, que já estavam no final da vida, não queria dar esse desgosto aos pais. O que ele fez então? Começou a colocar veneno na comida do irmão mais velho. E o seu plano começou a dar certo. O irmão mais velho começou a sentir dores fortes de estômago, começou a ficar ruim, até que mas mesmo assim, esse irmão mais novo, esse homem que estava falando com Francisco, disse que então passou pela praça, viu Francisco falando de Jesus e aquilo tocou o coração dele, uma dor muito grande. E aí vem essa sensação de que eu sou um criminoso, eu erro. E aí Francisco, ele é firme com ele no sentido assim, todos nós somos filhos do mesmo Pai, esse Pai de amor. Jesus nos ensinou o quê? Perdoar. E perdoar quando? Enquanto estivermos a caminho com o inimigo. Então, além de Jesus nos dizer para amarmos o nosso inimigo, ele dá um outro ensinamento muito forte. Enquanto estamos a caminho com ele. E aí ele disse, você está feliz? Ele disse, não. Foi bom para você fazer isso, colocar o veneno na comida do seu irmão? Ele disse, no começo eu até estava cego da raiva,
eu meio que estava feliz quando ele começou a passar mal, mas agora a minha consciência está doendo, eu não estou bem. Ele disse sim, porque é isso que é o termômetro. A nossa consciência é o nosso próprio julgamento, ninguém mais. A nossa consciência é onde passa o nosso julgo, né? O que a gente precisa aprender. Se você se arrepende, então vá enquanto estás a caminho com ele e perdoa. E aí se abraçaram, esse homem ficou realmente tocado. Passa-se o tempo, até que, o que acontece nessa história, né? Esse homem, ele realmente para de colocar veneno no irmão, na comida do irmão, parou de fazer isso. Os pais dele faleceram, o irmão mais velho realmente o plano seguiu, ele ficou com a maior parte da herança, esse homem mais novo ficou com pouca, mas menos a consciência dele já estava tranquila, que não era ele, mas alguém a provocar o mal. E esse irmão mais velho, com o passar dos anos, perdeu tudo que tinha na herança com o jogo. Ele jogava, ele bebia, ele perdeu tudo. Esse irmão mais novo, o que ele fez? Aquilo foi tão forte, ele se sentiu tão bem quando ele conseguiu parar, reconhecer que estava fazendo mal, e ele mudou, ele quis mudar, ele já estava num processo de estar ajudando os outros, de conhecendo os ensinamentos de Jesus, que o que ele fez? Ele pegou o restinho do que ele tinha de herança, deu para o irmão mais velho, pediu para o irmão mais velho, então agora se ajuizar, não fazer mais o que tinha feito, e foi com Francisco, que Francisco tinha isso ele, né? Ele era um homem com posses, de uma família com posses, ele se desfez de tudo, seguindo o caminho, ajudando. E esse homem também foi ser um franciscano, foi seguir Francisco. Essa história, o que a gente pode trazer para nós? Não é? Não quer dizer que então quem dera, né, que a gente fosse esse coração tão abnegado, já conseguisse desfazer de tudo que é nosso, né? Não é isso. A gente ainda está num processo. Mas uma coisa que eu achei tão forte, e há pouco eu também estava lendo num outro livro, que eu trago sempre, é um livro que eu trago aqui, fico lendo, que ainda estou na metade da história da Maria Magdala. Maria Madalena foi também um exemplo, Paulo de Tarso foi um exemplo, daqueles que a partir do momento que se perceberam num erro, mudaram. E como é que a gente é? A gente percebe que erra, a gente vai se arrastando, né? A gente erra, aí já melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali. Mas se às vezes tem uma mudança, a gente ainda não consegue. Alguns aqui já conseguem, já conseguiram ter uma mudança. Mas o que eu achei mais importante, tanto nessa história da Maria de Madalena e nessa história desse homem, é que quando ele se arrependeu, quando ele estava lá botando o veneno e ele se arrependeu, ele não ficou paralisado. Porque todos nós já cometemos erros, ou nessa vida, ou em vidas passadas, erros muitas vezes graves, mas não importa se a gente errou, não importa o tamanho do nosso erro, não importa. Se foi pequeno, se foi médio, grande, não importa. O que importa é que a partir do momento que a gente se arrepende, o arrependimento é necessário sim, o remorso é necessário sim, porque é onde o quê? Aonde a nossa consciência está acusando. Opa, não estou num caminho bom, eu estou num caminho errado. Mas ela não é paralisante. Quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez, independente do que seja, isso não é paralisante. Eu falo isso para mim e eu acho que talvez para muitos de vocês, nesse sentido que às vezes a gente fica preso, angustiado porque errou, porque está fazendo errado, porque não consegue. A gente errou, é seguir em frente. É seguir em frente. Então, eu acho que o maior ensinamento, o mais lindo que tem nessa história é como Jesus falava para todo mundo: vá e não peque mais. Em nenhum momento ele julgou, ele perdoou, ele amou, mas ele diz:
vá e não peques mais. Ou seja, no sentido de que a gente se arrepende. Então eu me arrependi, vou continuar fazendo mal? Então não é arrependimento. Quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente não quer mais aquilo para nós, a gente não quer. A gente não quer mais aquilo. E aí, junto com isso, eu peguei um livro que é de Palavras de Vida Eterna, que tem Combatendo o Mal. Aí, no meu caderninho, eu sempre escrevo o que eu vou falar, e eu botei o nome da fala de hoje como Combatendo o Mal. Que ali, o Emmanuel, ele nos diz assim, como é que a gente combate o mal? Muitas vezes, a gente tem que combater o mal com firmeza. Ele ainda usa esse termo, com firmeza. Por exemplo, quem de nós, num processo educativo, muitas vezes, independente de usar a palavra não, mas dá uma negativa para uma criança, para um adolescente, ou nós mesmos, né? Quantas vezes a gente precisa, às vezes no nosso trabalho, dar uma negativa, dizer um não. Então isso, às vezes, esse combater o mal, muitas vezes, por exemplo, temos um filho adolescente que tem 15 anos e quer pegar o nosso carro para dirigir. Você vai dizer que não dá, você não tem idade, ele não tem estrutura emocional ainda, não tem direito legal nessa, né, de legislação. Então você vai dizer não. Se ele vai pegar o carro e vai sair mesmo assim, você vai lá, tira o carro, a ignição e não, você não pode dirigir esse carro. Então, muitas vezes, a gente tem que ser firme. Mas a firmeza não quer dizer a agressividade, né? Que muitas vezes as pessoas, em combater o mal, acabam utilizando do mal. Às vezes reprimem as pessoas, em nome da verdade, em nome do bem, em nome do que é certo. Às vezes a gente reprime, a gente maltrata. Não é isso. Então, quando fala ali Emmanuel, ele está dizendo que para combater o mal, muitas vezes a gente tem que usar da firmeza. Muitas vezes a gente tem que usar da persistência. Porque existem coisas na nossa que a gente traz tão fortes dentro de nós que não é de uma hora para outra. Que bom que as pessoas que conseguem, mas a maioria se transforma aos poucos. Então a gente tem que entender também que a outra pessoa, aquela pessoa que nos fez o mal, ela está arrependida, ela vai se transformar aos poucos. Às vezes a gente pensa assim, então ela se arrependeu, agora ela tem que se transformar, melhorou, pronto, não vai mais fazer aquilo que fazia. Sim, às vezes vai continuar, mas a gente já vê aquela intenção. E muitas vezes a gente pode dar a mão e tentar ajudar nessa intenção de transformação. Ou nós, muitas vezes, a gente cai em depressão dizendo, vida, como eu sou, por que eu não melhoro, por que eu não consigo? Não, nós também temos essa oportunidade de recomeçar e de melhorar. Quem de nós aqui não é falível? Todos nós somos. Ninguém aqui é um espírito evoluído, senão ninguém de nós estávamos aqui, a não ser se algum de vocês está em missão e a gente não sabe. Mas é difícil, né? Ainda mais nós que estamos aqui nesse trabalho, precisamos desse trabalho da Casa Espírita para afirmar a nossa convicção no bem. E aí o Emmanuel termina falando de que o bem, o combate ao mal é com o bem. O combate ao mal é o bem. E como é que é o bem? É a nossa conduta. A nossa conduta no bem vai fazer... Muitas vezes eu não preciso usar palavras. Muitas vezes tem tanto ensinamento que fala que às vezes não adianta querer mudar o outro. Às vezes eu me modificando, com o meu exemplo, aquilo acaba fazendo que os outros percebam e vão se modificando também. Eu gosto de usar o exemplo do copo, quando o copo está sujo, com água e está um pouco sujo. Às vezes não vale a pena jogar... Nós somos esse copo sujo de água. Não vamos jogar essa água toda fora, não dá. Nós somos esse copo com água e tem sujeira, não dá para jogar tudo fora. Como é que a gente limpa quem já aqui experimentou? Como é que a gente limpa o copo com água e não quer derramar ele? Botando mais água limpa.
Se a gente botar um copo com água suja e colocar embaixo da torneira, a água limpa vai transbordando a suja e daqui a pouco fica limpa. Então é mais ou menos essa analogia de que o bem a gente tem que ir colocando dentro de nós. Vamos colocando, que daqui a pouco é essa conduta, né? Me lembrei agora, olhei aqui a Fabiana, quando eu virei, o senhor Nereu sempre dizia, o bom é ser bom, é nesse sentido do bem, de fazermos o bem. Né? Eu também tenho no livro Passos da Vida, o Emmanuel também, ele fala do nosso clima, que também fazendo bem, a gente vai criar em torno de nós um clima, ele fala uma mensagem que fala teu clima, que isso já vai contagiar o outro, já vai nos ajudar, porque a gente vai sintonizar com aqueles que também querem o bem. E aí isso nos ajuda. Então, gente, assim, é difícil? Mas a gente tem que ter essa esperança, essa acreditar nesse futuro, acreditar na gente. Mas é preciso caminhar. Não dá para ficar parado esperando que o bem se transforme em mim. Não, é preciso caminhar, é nesse contato com o outro que a gente vai ser perdoado e que a gente perdoa. Eu sei que são 7h15 cravado, mas eu vou pegar 1 minuto para contar, mas só que eu preciso contar, que é uma história minha, que aí a Fabiana vai reconhecer porque ela faz parte, ela era uma das narradoras dessa história. Tem 2 cachorros na minha rua, agora tu vai saber a história, Sandra também. Tem 2 cachorros na minha rua. Eles eram dos meus vizinhos foram embora e deixaram os cachorros. E eles eram meio que maltratados pelos vizinhos. E eles foram embora e deixaram os cachorros na rua. Uns vizinhos mais à frente começaram a cuidar deles, a dar comida e dar água. Só que o que eles fizeram? Eram 2 cachorros, viviam sempre trancados dentro de um terreno, foram para a rua e eles acharam que a rua era o terreno deles. O que aconteceu? Começaram a morder as pessoas quando passavam na rua. E principalmente motoqueiro, bicicleta. Eu tinha acabado de comprar uma bicicleta. Eu preciso fazer exercício físico. Eu não podia passar pela rua porque eles iam me morder. Eles tinham mordido meu marido, já tinham mordido um monte de gente. Gente, eu comecei a ter raiva do cachorro. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente pensa que a gente já está no bem, né? Que a gente não tem mal dentro da gente. Não. Eu, ao menos, achava que não tinha mal nenhum. Até acontecer essa história dos cachorros. Eu comecei a ter uma raiva desses cachorros. Por que esses cachorros ficam mordendo? Por que não acontece? Por que ninguém leva esses cachorros daqui? E porque foi me dando. Às vezes eu estava dirigindo. Olha, como assim? Uma espírita? Eu dirigindo, o cachorro ali, eu dizia assim, se ele atravessa eu não vou parar. Gente, eu estava com tanta raiva daqueles cachorros. Penso que coisa difícil. Aí, o que acontece? A Fabiana começava a falar para mim, Ana, bota eles no teu culto do Evangelho. Comecei a rezar por eles no culto do Evangelho. Aí comecei a envolver eles. Aí às vezes a Fabiana me contava, e aí já está com menos ódio do cachorro? Assim, não, ainda estou com ódio deles, calma. Aí fui toda domingo, o meu culto, todo domingo eu fazendo o culto do Evangelho, rezando pelos cachorros, até que eles começaram a ficar um pouquinho melhor, ou eu comecei a ter menos raiva deles. Fui melhorando, até que um deles é atropelado. Gente, eu me senti péssima, eu assim, meu Deus, fui eu que fluidifiquei o pensamento dele ser atropelado. Mas ele ficou bem, foi tratado pelos vizinhos, e aí olha só o que acontece. Os outros vizinhos que não têm medo, porque essa história toda porque eu tenho medo de cachorro, né? Sandra sabe, eu tenho muito medo de cachorro. Os vizinhos passando ali começaram a fazer carinho. Olha só que coisa mais linda essa história. Eles começaram a fazer carinho, um carinho. O outro passava, fazia carinho. Gente, hoje todo mundo passa, eles não mordem mais ninguém. Olha só, foi o amor que modificou aqueles cachorros. Hoje eu não sinto mais a raiva deles. Já superei a minha aguinha, fui botando uma aguinha. Mas é isso, fui botando essa aguinha, sabe? Uma ajuda de uma amiga falando da oração. Era o meu medo, na verdade. Não é que eu tinha raiva da verdade deles, era o meu medo, né? Que eu tinha, minha fobia que vinha. Mas então é um exemplo simples para dizer como um amor em coisas simples. Hoje os cachorros estão lá. Aí agora, todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar, eu vou de carro, eu passo por eles estão assim deitados na rua, eu digo, bom dia, todo dia, e tá dando certo. Aí outro dia eu fui a pé, eu vou na padaria a pé, vou passar por eles, o coração tum.
passei por eles, eles não fizeram nada, voltei e mandei vibração de amor para eles. Então é um exemplo simples, eu estou brincando, desculpem a brincadeira, mas é para nesse sentido, que Francisco era assim, diz que ele era muito assim, nesse sentido de que o amor tudo vale, ele é o nosso advogado, o bem é o nosso advogado em qualquer situação. Ficamos em paz, com amor, com bem, principalmente para esse momento que vamos ter agora do passe.